E aí, tudo tranquilo? Bom, muito provavelmente você chegou nesse vídeo ou para entender o que é SDD ou para aprender a usar. Então, pensando nisso, eu estou fazendo uma série de vídeos chamada SDD do jeito certo, onde a ideia é prover um treinamento gratuito sobre como pode tirar o melhor proveito dos recursos de desenvolvimento que temos hoje assistido por IA e ao mesmo tempo atacando um dos maiores problemas do ciclo de desenvolvimento de software, que é o tempo ou tokens que são gastos para ler o código de nossas aplicações e implementar algo. Mas já respondendo logo de cara o que é SDD, bom, SDD é um acrônimo que significa Specification Driven Development, que traduzindo é especificação orientada a desenvolvimento. Então a ideia aqui é como você utiliza o SDD de maneira eficiente com base em um treinamento da Microsoft, que eu vou deixar o link na descrição para que você possa utilizar a documentação, né, a especificação do que deve ser feito como uma arma para que suas implementações aconteçam de maneira eficiente, provavelmente economizando alguns tokens e, de quebra, ajudando os coleguinhas a entenderem melhor o que o sistema faz ou deve fazer. Então, vamos lá? Bom, a ideia então aqui do treinamento é usar um exemplo prático de uso do SDD adicionando uma feature. Tá? A gente pode utilizar SDD inclusive para corrigir bug. Posso mostrar exemplos de especificação de correção de bug, mas isso vai ser lá para frente, tá? Mas vamos primeiro falar um pouco dos conceitos gerais de como que funciona o SDD até a gente adicionar aqui uma feature, beleza? Bom, então, só contextualizando, qual vai ser a nossa agenda aqui desse treinamento? Primeiro é dar o contexto da feature que a gente pretende adicionar numa aplicação aplicando SDD, SDD e o fluxo com GitHub e SpecKit, qual é o fluxo, todos os passos para a gente adicionar uma feature utilizando SDD. E aí a gente vai ver o que é uma constituição, o que é uma especificação da feature, como construir uma constituição de qualidade, como construir também uma especificação de qualidade, fazer a clarificação daquela especificação, executar um plano, as tarefas e, por fim, a implementação propriamente dita. Tudo isso através de um exemplo prático, tá? E aí no final a gente pode discutir algumas vantagens e desvantagens do uso de SDD, tá? Então aqui está o link do treinamento da Microsoft, na qual me baseei para poder passar esse conhecimento aqui, e também as instruções de instalação do GitHub SpecKit, tá? Então, indo aqui na página, nós temos aqui a página de instalação do GitHub SpecKit. Então, para quem nunca instalou, se tiver, então, dependendo do teu sistema operacional, a gente vai executar aqui o comando para fazer a instalação, tá? Então aqui basta executar esse comando, então, para baixar o SpecKit na máquina e fazer a instalação, tá? E aí, para inicializar o SpecKit num determinado projeto, a gente dá aqui o comando specify init e o nome do teu projeto, ou simplesmente specify init ponto e o nome do projeto. A gente já vai executar isso na sequência, tá? E aqui então tem a página de treinamento da Microsoft, que aqui vai ter todos os tópicos então que a gente vai abordar aqui sobre como fazer a constituição, como fazer a especificação e o que é cada um destes itens do nosso processo, do nosso fluxo de trabalho do SDD, tá? Bom, então vamos falar então sobre a feature que a gente vai usar aqui de exemplo, para ser adicionada usando SDD, tá?
A ideia é a gente tem uma aplicação aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que ela serve para fazer cadastro de funcionários. E aí ela mostra os cards dos funcionários, tá? Então a ideia é adicionar a especialidade de um determinado funcionário no cadastro e também nestes cards que são listados, tá? Então é uma aplicação bem simples em React, que está aqui o fonte, eu também vou deixar nos comentários do vídeo, os fontes dessa aplicação onde pode ser baixada para que também possa aplicar aí o SDD em cima para praticar aquilo que está sendo visto aqui. Beleza? Então vamos lá. Essa é a aplicação, uma aplicação bem simples, tá? Vou colocar aqui para rodar. No README tem aqui as instruções do que é necessário para rodar essa aplicação. Para fazer isso, então a gente vai precisar do VS Code, tá? E é isso, VS Code, então com o GitHub instalado, GitHub Copilot instalado no teu Visual Studio Code, tá? Bom, os pré-requisitos para rodar essa aplicação estão aqui. Basicamente, só vai precisar ter um Node instalado na tua máquina. Caso não tenha, é só entrar aqui no site nodejs.org, baixar lá o Node e instalar. E aí tu vai rodar um npm install. Eu já fiz isso na minha máquina aqui, tá? Para poupar tempo. E aí para rodar a aplicação, tu vai dar um comando npm start. Beleza? Então, colocou aqui a aplicação para rodar. Então, basicamente é isso aqui que a aplicação faz, tá? Então, eu vou colocar aqui meu nome, Luiz Fogliato Júnior. Colocar aqui o meu cargo, especialista de desenvolvimento. Então, vou pegar aqui uma imagem minha da internet. Music licensing reimagined. Engraçado que não veio, antes vinha. Deixa eu tentar de novo. Eu vou usar essa aqui mesmo. Copiar o endereço da imagem. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui time inovação e gestão. Beleza? E criar um card. Tá? Então, basicamente é só isso que a aplicação faz, tá? Então, a gente coloca aqui esses campos e ela vai criando card, tá? Posso ir criando vários cards de profissionais de diferentes times e ela vai adicionando aqui, tá? Então a ideia, além do cargo, é a gente adicionar uma feature que a gente vai adicionar aqui, nada mais é do que um campo que a gente possa colocar a especialidade daquele cargo, né? Por exemplo, tu é advogado, mas tua especialidade é criminalista. Tu é sei lá, um médico, mas a tua especialidade é neurocirurgião e assim por diante, tá? Então a ideia é a gente adicionar aqui, então, como feature a especialidade daquele funcionário e essa especialidade também refletir no card, tá? Para isso, eu já escrevi uma especificação de como adicionar essa feature, que eu vou mostrar mais para frente, beleza? Mas vamos primeiramente ver como é que é o fluxo do SDD aqui em linhas gerais e depois eu vou fazer a inicialização do SpecKit nessa aplicação, tá? Mas dando continuidade então ao nosso assunto, então o SDD em uma frase é que a especificação vira a fonte da verdade, então a especificação que a gente colocar ali, toda a descrição, toda a documentação do que aquela funcionalidade deve fazer, ela vira a fonte da verdade. E o código implementa esse contrato, implementa essa especificação, tá?
Os artefatos centrais do SDD ali é a Constituição, tá? A Constituição nada mais é do que a descrição das tecnologias, das práticas que a gente vai utilizar para o desenvolvimento da nossa aplicação. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Como fazer uma especificação que coloque de maneira detalhada as boas práticas de desenvolvimento numa aplicação que a gente possa precisar. A especificação propriamente dita, tá? Que é quais são os critérios de aceite daquela aplicação, quais são as histórias de usuários, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, e aí por diante. Tá? O plano que vai ser adotado para fazer aquela implementação e as tarefas necessárias para fazer aquela implementação. Tá? E aí, como benefício, nós temos, uma vez que a gente para escrever, para documentar de maneira correta, então um dos principais benefícios que nós temos é menos ambiguidade, né? Mais previsibilidade do que tem que ser feito e melhor colaboração com a IA, né? Para aproveitar os potenciais que as LLMs atuais nos proporcionam, desde que a gente acabe provendo o contexto de forma correta, e SDD nos ajuda a dar um contexto melhor. A gente vai ver isso na sequência. Tá? Então, o fluxo macro para ser aplicado no SDD, resumidamente, é da seguinte forma. Primeiro, a gente coloca a constituição da nossa aplicação, tá? Que são as stacks, quais são as práticas de desenvolvimento, quais são os padrões de código esperado na nossa aplicação, esse tipo de coisa. Aí depois nós temos, isso a gente só faz uma vez, ou vai atualizando na medida que a gente enxerga necessidades de práticas gerais que tem que ser aplicado em toda que toda aplicação deve seguir. Isso a gente coloca na Constituição, tá? Mas normalmente a gente faz isso uma vez e aí vai adicionando as features que a gente deseja naquela aplicação através de especificação. Então a gente faz a especificação da feature, aplicamos uma clarificação daquela especificação, porque às vezes pode ter questões que na especificação não fica clara, né, para ser desenvolvida e que precisa ser clarificado para que o desenvolvimento vá na direção correta. Tá? Então, para isso que serve a clarificação, e o Spec Kit ele serve para isso. Então, tu faz a especificação e aí quando tu manda rodar a etapa de clarificação, a própria IA vai analisar o teu documento, vai identificar ambiguidades, vai te perguntar sobre aquilo para que tu possa fazer a clarificação, para que justamente a implementação vá para o curso correto, tá? Então, uma vez especificado, clarificado, aí vamos fazer um plano, tá? Então, um plano nada mais é do que qual é o planejamento ali que para a gente poder fazer, para a gente depois gerar as tarefas, mas qual é o plano geral da implementação. Aí esse plano a gente quebra em tarefas e essas tarefas vão executar a implementação, tá? A nossa implementação vai se basear então nesse conjunto de tarefas e por fim uma validação do que foi implementado, tá? Então, resumidamente, esse é o fluxo do SDD, beleza? Então, comandos específicos, os comandos que a gente utiliza para trabalhar com o Spec Kit, ali no chat que a gente vai ver, tá? SpecKit.specify para fazer a especificação, SpecKit.clarify para fazer a clarificação, tá? SpecKit.plan para definir a estratégia de implementação, SpecKit.tasks para quebrar em tasks, SpecKit.analyze. Esse .analyze ele funciona de maneira semelhante da clarificação, só que ele vai analisar ambiguidades das próprias tasks. Da mesma forma que o clarify ele é uma clarificação sobre a nossa especificação, o analyze ele é uma análise
que identifica as ambiguidades das tarefas que têm que ser executadas. E por fim, a implementação. Beleza? Então, antes da gente partir para a constituição, então vamos fazer a inicialização do Spec Kit nesse repositório, tá? Então, conforme foi dito, só vou parar aqui a aplicação com Ctrl C e vou executar então, vou executar o comando aqui, spec specify init ponto para inicializar o Spec Kit nesse repositório. Beleza? Tá. Deseja continuar? Sim. Dou um Y aqui de yes. E aqui eu posso escolher trabalhar com diversos ferramentas, né? Diversos editores, né? No caso eu estou usando aqui o Copilot com GitHub, mas eu podia estar utilizando o Cloud Code, poderia estar trabalhando com Cursor, entre outras ferramentas aqui em conjunto com o Spec Kit, beleza? Então vamos escolher aqui o Copilot. E como eu estou aqui com Windows e tenho PowerShell, então vou usar a opção de PowerShell. Se eu tivesse no Linux ou no Mac, eu escolheria ali o Shell, tá? Beleza? Então com isso já foi inicializado. Aí ele cria aqui uma pastinha Specify aqui, ó, que eu já tenho aqui os comandos. E a partir desse momento eu já tenho alguns comandos do Spec Kit, ó. Aí eu já tenho aqui Spec Kit Constitution, que é o que a gente vai ver por primeiro. Spec Kit Specify, que é a especificação, e assim por diante. Beleza? Então, foi isso que nós vimos nesse vídeo. Então, o contexto geral do SDD, como inicializar ele na minha aplicação, um contexto aí também da aplicação que a gente está trabalhando, a feature que a gente vai adicionar. Então, nos próximos passos aí, a gente vai ver no próximo vídeo a constituição, depois a especificação, assim por diante, até implementarmos juntos essa funcionalidade, seguindo todo o fluxo do SDD passo a passo. Beleza? Até o próximo vídeo.